Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula sobre educação psicomotora? Espero que todas as dicas de planejamento para o desenvolvimento psicomotor da criança estejam ampliando as ideias de novas atividades para tornar a aula cada vez mais prazerosa e cada vez mais pensando nas fases do desenvolvimento infantil. Pois quando trabalhamos com as crianças na primeira infância, nós, professores, sabemos e percebemos que o mais importante para elas não é apenas a posição que ocupam no espaço, mas também pelo que o espaço pode lhe oferecer. Sempre de uma forma prazerosa e também de uma forma lúdica. A criança, ela está em pleno desenvolvimento para melhor se situarem no tempo e também no espaço. Aprendemos que a apreensão da lateralidade é muito importante para o processo de consolidação da dominância hemisférica da criança. Afinal, é ela quem vai definir a adequação do lado preferencial, tanto de força como de precisão dos movimentos das mãos, olhos e pés. Já o conhecimento de direita e esquerda faz parte de toda estruturação espacial. O esquema corporal é uma forma de expressão individual do corpo, onde a criança percebe a si mesma e as coisas que estão à sua volta. A criança interage com o seu meio em função do seu próprio corpo, o que nos deixa a certeza de que a criança tem o corpo como referência de aprendizagem do mundo. E é a partir desse corpo que ela ganha então autonomia e ganha cada vez mais independência e constrói a sua identidade. A descoberta do corpo irá servir de base para o desenvolvimento cognitivo, para a aprendizagem de conceitos que são importantes para a alfabetização. Outros estudos e condutas complementam os nossos estudos psicomotores. Esses estudos focam tanto o desenvolvimento quanto o significado e também as dificuldades de orientação espacial, orientação temporal e ritmo. Há uma preocupação grande com essas funções psicomotoras e uma necessidade de refletir sobre as habilidades necessárias para um melhor desenvolvimento tanto da leitura como da escrita, e mais, para a prevenção de algumas dificuldades no processo de aprendizagem. E para compreendermos melhor o desenvolvimento do indivíduo na sua totalidade. As condutas psicomotoras, perceptomotoras, compreendem a interpretação de estímulos de muitas variedades para que se possa relacionar com o contexto e são as últimas bases a se formarem. Vamos conhecer sobre a orientação espacial? A orientação espacial caracteriza-se pela capacidade de orientar-se, situar-se e movimentar-se no espaço, tendo como referência o próprio corpo, ou seja, é ver-se e ver as coisas no espaço em relação a si próprio, é dirigir-se, é avaliar os movimentos e adaptá-los ao espaço vivido. Avaliar os movimentos e adaptar as crianças aos seus espaços consiste em perceber as posições, as direções, as distâncias, os tamanhos, assim como a forma de movimento de cada um. Enfim, são todos os caracteres geométricos do corpo e o espaço vivido pela criança. Sempre se constituirá de um elemento muito importante para o seu desempenho no espaço gráfico. Sabemos que a criança, em primeiro lugar, percebe o espaço do seu próprio corpo, para depois perceber a posição dos objetos em relação ao seu corpo e, por fim, aprender a perceber as relações das posições das coisas entre si, numa constante interação. Santos, na obra intitulada Dislexia Específica de Evolução, afirma que no nosso dia a dia as especificações espaciais sempre indicam as direções em relação ao nosso corpo e são definidas pela possibilidade do movimento e também pela organização que construímos.
Estruturar este espaço se relaciona com a consciência da coordenação que o nosso corpo se movimenta e realiza uma ação. As crianças, elas vão representando o seu corpo desde os espaços básicos, como para cima, para baixo, para frente, para trás, até os mais complexos de aprender, que são direita e esquerda. Elas aprendem a ser capazes de organizar sua ação, tendo como parâmetro as noções de perto, longe, dentro, fora, curto, longo. O desenvolvimento da orientação espacial está muito ligado ao desenvolvimento motor e, é claro, ao conhecimento do esquema corporal. Este espaço se estrutura em primeiro lugar tendo o corpo como referência e organiza por meio de dados que são proporcionados pelo esquema corporal e também pelas experiências pessoais. Ela corresponde exatamente à percepção do corpo no espaço. Muitas atividades que são realizadas por nossos alunos em sala de aula, como a escrita, estão relacionadas com as relações espaciais entre os objetos. Estas relações espaciais, por sua vez, são mantidas por meio do desenvolvimento de uma estrutura de espaço. Como bem nos coloca Oliveira na obra intitulada Psicomotricidade, Educação e Reeducação no Enfoque Psicopedagógico, que sem esta estruturação espacial nós nos perdemos ou distorcemos muitas destas relações e o nosso comportamento sofre por receber e perceber informações inadequadas. A Rúria Guerra, na obra intitulada A Escrita Infantil, Evolução e Dificuldades, também nos oferece uma importante colaboração sobre a importância da estruturação espacial na escrita, de forma a nos esclarecer que a escrita é uma atividade motora que obedece às exigências muito precisas de estruturação espacial. A criança deve compor sinais orientados e reunidos de acordo com leis de sucessão, que faz desses sinais palavras e frases. A escrita é, pois, uma atividade espaço-temporal muito complexa. Tanto a escrita como muitos dos processos de aprendizagem dependem realmente dessa estrutura bem compreendida. Muitas pesquisas nos revelam também que a visão é muito importante para termos boa orientação espacial e consideram a escrita como o ápice da orientação no espaço. Às vezes encontramos na sala de aula crianças com muitas dificuldades na alfabetização, não é verdade? Muitas delas são por falta de um trabalho corporal que permita à criança conhecer melhor as relações de si mesmo, do seu próprio corpo com o mundo. Na verdade, podemos dizer que existe esta falta de consciência do seu próprio corpo em relação ao mundo e as relações dos objetos que existem entre eles e o seu corpo. Muitos autores analisam esse espaço como um conceito que se estabelece no cérebro, pois quando construímos nosso mundo espacial é por meio de grande número de dados sensoriais que independem de uma relação com o espaço. Quando movemos nossa mão para pegar um objeto qualquer, é por meio desta sinestesia, deste movimento, que calculamos a distância que temos que percorrer para alcançar o objeto. Nossa visão é mais eficiente nessa avaliação, porque ela permite, e é claro que isto depende também de nossas experiências, para realizar cálculos de espaço mais rápido e muito mais preciso do que o próprio movimento. E ainda nos fornece inúmeras outras estimativas. Já a percepção auditiva é representada pela associação do símbolo verbal e outras sensações do corpo. Essa percepção está mais ligada à orientação temporal. E pelo tato? Pois é, por meio dele percebemos as manifestações afetivas,
como carícias, o toque, afagos, mas também nos revela agressividade. Sabe aquele gesto que quando tocamos a criança para que ela fique em determinado lugar? As crianças sentem por esses toques a nossa maneira de estar se relacionando com elas. É através do tato também que aprendemos a reconhecer as superfícies de alguns objetos, se são lisas, ásperas, macia, entre outros. Mas o importante é que todas essas percepções sensoriais nos proporcionam as propriedades dos diversos objetos e nos permitem identificar e classificar um agrupamento de coisas, que nos permite uma organização do espaço também. Mas como será que acontece o desenvolvimento da orientação espacial? Será que já nasce com cada indivíduo? A resposta é não. A orientação espacial não nasce com o indivíduo. Ela acontece através de uma elaboração e uma construção mental que é construída através de seus movimentos em relação aos objetos que estão em seu meio e ao seu alcance. Novamente aqui, enfatizamos a importância do estágio sensório-motor. Piaget nos ensina que o lugar da criança é no chão, se movimentando e aprendendo a estruturar os seus espaços. É por isso que enfatizamos a importância do engatinhar na estruturação do espaço. Nessa fase, para muitos autores também, é importante as relações afetivas, principalmente porque é a mãe que ajuda muito neste desenvolvimento. A mãe é a primeira mediadora do processo de aprendizagem, na qual ele denominou de protoaprendizagem, ou seja, a primeira. As sensações de bem-estar ou de mal-estar procedentes de movimentos mais leves, com mais carinho, enfim, as atitudes das mães são carregadas de significados de amor e atenção. E à medida que a criança vai crescendo e que vai adquirindo maturidade, já se tornando capaz de perceber e também de coordenar as suas sensações táteis, visuais, auditivas e sinestésicas, Butcher, citado por Oliveira na obra intitulada Psicomotricidade, Educação e Reeducação no Enfoque Psicopedagógico, afirma que os mundos interno e externo são indiscriminados para a criança ao nascer. A sua imagem de corpo só começa a aparecer por volta dos 3 meses, e é por volta do 6º e o 9º mês que se percebe uma primeira separação entre o seu corpo e o meio ambiente. Aos 3 anos, a criança já tem uma vivência do seu corpo, mas para ela, a exploração do espaço só se inicia no momento que ela fixa o olhar em determinado objeto e tenta agarrar. Quem nos afirma esta ação é Lebouche. Mais tarde, a locomoção vai permitir que ela se dirija a outros locais e a outros objetos que pretende alcançar. Chegam as primeiras verbalizações e ajuda a dar nome aos objetos e se constitui um fator muito importante para a organização da vivência do espaço e para um conhecimento mais aprimorado das diferentes partes do corpo, assim como das posições. Lebouche, na obra intitulada Desenvolvimento Psicomotor, é do nascimento até 6 anos, ele nos diz que todo objeto, desde o momento que ele é nomeado, faz o papel de organizador de espaço, próximo, circundante, permitindo construir o espaço que o rodeia. Então, o que o autor quer dizer é que a primeira orientação da criança é em relação à posição dos objetos que existem dentro do contexto familiar e que são descobertos através da experiência que a criança vive com esses objetos. Ela se veste, já começa a colocar a colher da comida sozinha na boca, ela brinca com os seus brinquedos e mais tarde já coloca os sapatos e depois já consegue amarrar o cadarço do sapato. Todas essas ações vão sendo construídas no dia a dia e vão obrigando a criança a realizar estes gestos que são diferentes para cada realização.
E todas estas atividades que ela realiza, no concreto, já é uma forma de classificar. Vocês sabiam que para a criança perceber a posição dos objetos no espaço, ela precisa primeiro ter uma boa imagem corporal? Vejam por quê. A criança usa seu corpo como ponto de referência. Ela só se organiza quando possui um domínio do seu corpo no espaço. Isso significa que ela aprende o espaço através de sua movimentação e é a partir de si mesma que ela se situa em relação ao mundo circundante. Numa verdadeira exploração motora inicial, ela necessita pegar os objetos, manuseá-los, jogá-los, agarrá-los, lançá-los para frente, para trás, para dentro e fora de determinado lugar. Quando a criança atingiu todos esses conceitos, ela atinge também a etapa da orientação espacial, o que significa dizer que ela tem acesso a um espaço orientado a partir do seu próprio corpo e, assim, outras possibilidades. A criança em fase de alfabetização pode apresentar muitas dificuldades em seu processo de aprendizagem, por não ter atingido ainda muitos destes conceitos que são importantes para o desenvolvimento da aprendizagem da leitura e da escrita. Muitas professoras preocupadas com o desenvolvimento espacial ligado ao ensino da leitura e escrita, em vez de se preocupar em trabalhar estas noções em nível de movimentação de corpo, de interiorização das ações, tentam começar a orientação pelos exercícios gráficos. Isso é um erro, pois as crianças apenas aprendem a imitar e decorar o que é exigido delas, sem que ela haja qualquer transformação mental significativa. Por hoje, paramos com esta reflexão importante. Até a nossa próxima aula. Um abraço a todos.